Olá você, seja bem-vindo a mais um episódio do Célula In Podcast. Meu nome é Fabrício Tavares e hoje vamos falar sobre reuniões especiais nas células. Para conversar com a gente hoje está aqui a Paula Souza. A Paula é estudante de Engenharia de Produção e líder de célula na Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Seu primeiro contato com a igreja foi em 2009, através de uma célula, e desde 2014 ela é líder de célula lá na IBC. Muito obrigado por aceitar o convite, Paula. E junto comigo, seu co-host de sempre, Alexander Reis. E aí, Alex, beleza? Olá, pessoal. E aí, Paula? Paula, para a gente começar aqui nosso papo, então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre como que você conheceu o Célula, qual que foi o seu primeiro contato ali, como que você ficou sabendo e a partir de que você começou a frequentar uma célula. Conta aí pra gente um pouco. Boa tarde, Fabrício, Alex. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a toda a equipe do Célula In pelo convite, para poder compartilhar um pouquinho sobre as experiências que eu tenho vivido na célula e eu espero que eu possa ajudar de alguma forma com o que eu tenho aprendido. Então, assim, meu primeiro contato com a igreja, assim como um todo, na verdade, foi através da célula. Isso foi em 2009, eu tinha 14 anos e foi a filha da minha madrinha, a Fernanda Versiani, que me chamou. Nossas famílias, elas sempre foram muito próximas, então, assim, eu fiquei até meio constrangida de dizer não pra ela. Eu também pensei: "Ah, tenho nada pra fazer, vou aproveitar e ir com ela". Uhum. Então eu fui pra célula com ela e ela ficou lá comigo durante o período do lanche e depois disso ela foi embora. Ela falou assim: "Ah, Paulinha, tô indo embora". Eu fiquei meio, assim, constrangida, mas Uhum. continuei lá. E eu fiquei muito feliz, assim, com a experiência que eu tive, me senti muito abraçada pelas meninas lá, era a célula da Cibele, a Ariane era anfitriã, né, e eu gostei demais, e desde lá tô na igreja, tô na Então era célula. uma célula da IBC mesmo, né? Era uma célula da IBC. Era pertinho aqui de casa, então, assim, foi fácil pra eu ir e tudo mais, então eu decidi ir por causa disso. E foi ótimo, desde 2009 tô firme. Você já era cristã antes ou não? Então, eu era católica, Aham. cristã católica, mas eu nunca tinha nem ido, assim, numa igreja evangélica e tudo mais, igual eu fui na IBC. Eu era cristã, mas eu não tinha um relacionamento muito forte, assim, com Deus, sabe. Eu frequentava uma igreja às vezes, mas não era um relacionamento, assim, com Deus mesmo que eu tinha. E eu comecei a ter esse relacionamento na célula. Entendi. Ô, Paula, então enquanto você estava ali frequentando a célula da Cibele, o que mais te chamou a atenção na célula que te fez permanecer? Então, assim, o que mais me atraiu na célula foi justamente essa questão das pessoas se importarem comigo, sabe. Eu cheguei ali, elas nem me conheciam, eu não conhecia elas, e desde o primeiro momento elas me abraçaram, sabe, elas cuidaram de mim. Então, assim, eu senti que era um ambiente totalmente diferente do que eu estava acostumada. Uhum. Então isso foi fundamental para eu continuar na célula, esse cuidado mesmo que as meninas tiveram comigo. Legal. Essa é uma característica que a gente dificilmente encontra em outros grupos de qualquer natureza, qualquer assunto, né? Essa atenção mesmo, esse cuidado, esse se importar verdadeiro, pelo menos a minha experiência, justamente em células que eu consegui encontrar isso mesmo. O que te fez virar a chave, então? Você entrou, conheceu em 2009, começou a participar, ficou firme ali. O que te fez virar a chave para falar, não, agora eu quero liderar uma célula? Então, assim, igual eu falei, eu sempre fui apaixonada pelo modelo celular, desde o início mesmo, desde aquela primeira célula. E o que aconteceu foi que eu fui crescendo, assim, participando mais da célula. Eu também frequentava os cultos, né, lá na IBC. E acabou que chegou um momento que eu falei, nossa, eu preciso dar um passo mais à frente. Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer nesse nível que eu tô. Então, assim, eu preciso caminhar um pouco mais. E Uhum. aí eu comecei o curso pro batismo, né, que era o Vida Cristã na época. Eu lembro que a minha líder nem estava sabendo, eu comecei por conta própria, assim. Eu achei aquilo sensacional, gostei demais. Avisei minha célula na semana do meu batismo que ia batizar, elas ficaram super felizes. Foi muito engraçado, porque elas nem imaginavam que eu estava fazendo curso, né. E aí, assim que eu batizei, minha líder, a Cibele, ela me chamou pra ser líder em treinamento. E eu aceitei, assim, sem nem pensar 2 vezes. Eu amava aquilo, amava a visão celular, então eu queria muito dar um passo à frente. Eu sabia que eu precisava desse passo à frente pra sair da minha zona de conforto também. E aí eu aceitei, ser líder em treinamento, e aí demorou, tiveram algumas transições aí nesse meio tempo até eu me tornar líder, Uhum. e acabou que quem me multiplicou mesmo foi a Letícia Botrel, Depois que mas você assumiu como líder em treinamento da célula, você chegou a fazer o curso de treinamento para líderes da IBC?
Na época, se não me engano, chamava treinamento mesmo, né? Na época que você fez. Então depois que eu fiz o Vida Cristã, eu comecei a fazer todos os cursos que eu podia lá na igreja. Eu fiz o básico primeiro com o Zé Carlos, depois eu fiz o treinamento com o pastor Flávio, me formei no que hoje é chamado de Lidere. Uhum. Depois disso eu comecei a fazer também os avançados, fiz doutrina com o Samir, e fui fazendo vários cursos lá na igreja que eu podia. Inclusive, quando a Letícia foi me multiplicar, ela nem sabia que eu tinha feito isso tudo. Ela chegou pra mim e falou assim: eu acho que tu deveria fazer então o curso pra líder. Aí você já falou, já concluí. Eu falei assim: já fiz doutrina, né? É a líder em treinamento que todo líder quer. Exatamente, exatamente. Mas aí foi isso. Beleza, então a célula multiplicou. Da Letícia, eu acredito, né? Que você veio de uma multiplicação inicialmente da célula dela. Isso. E aí você começou a liderança. Se você vai se recordar, quais foram os maiores desafios assim, que você enfrentou, que às vezes mesmo tendo passado ali no treinamento, ou mesmo tendo vivido próximo da líder, você sentiu na pele, falou, não, poxa, isso aqui é complicado, isso aqui é difícil, e que você teve ali que dar, né, dar uns pulos e entender e passar mesmo por esses desafios. O primeiro desafio já foi na primeira célula, porque a nossa multiplicação foi uma multiplicação de uma célula muito grande. A gente estava com 40 pessoas. Nu? Então, assim, estava bem grande a célula. Multiplicou só em 2? Foi, nem tinha líder mais pra assumir. Então, assim, eu assumi uma célula que já era muito grande. Acabou que a primeira célula, a Letícia falou que ia ir pra me dar um auxílio, né? Que a gente ainda não tinha multiplicado de fato, a gente estava chamando de microcélula na época, a gente não conseguiu nem fazer a microcélula no mesmo ambiente, a gente teve que fazer em um local diferente. Aí a Letícia falou que ia me acompanhar, só que ela não pôde ir. Aí eu fiquei assim, meu Deus. Então, foi um desafio bem grande já aquela primeira reunião. Foram muitas meninas, foi muito bom, assim, mas eu ainda tinha um problema ainda em dar a palavra, em conseguir transmitir as coisas sem ficar muito nervosa. Eu tava muito nervosa ainda naquele início. Aquele sufoco foi bom pra eu correr atrás, pra melhorar naquilo ali. Esse problema em, às vezes, dar a palavra no início foi algo que eu tinha dificuldade, mas foi algo que foi trabalhado e aos poucos foi melhorando. E agora tá bem mais tranquilo, né? Acho que depois de uns anos a gente já pega mais o jeito. Mas assim, uma coisa além disso, não só que eu enfrentei, mas que a gente enfrenta dia a dia mesmo, eu acho que vários líderes passam por isso também, é justamente conciliar toda a minha vida com a liderança de célula, né? Faço muitas coisas, eu tenho muitas responsabilidades fora da célula, mas só que assim, liderar uma célula, eu acho que já é uma responsabilidade muito grande, porque os que Deus colocou sob nossa responsabilidade, né? A gente não pode fazer isso de qualquer jeito. A gente está cuidando de pessoas que Deus colocou debaixo de nós. Então, assim, isso demanda tempo, a gente tem que cuidar das pessoas, entrar em contato, ajudá-las a crescer e tudo mais. Então, isso demanda muito tempo. Isso realmente é algo que eu vejo que muitas pessoas enfrentam como dificuldade, mas, ao mesmo tempo, eu acho que Deus multiplica o nosso tempo quando a gente vira líder de célula. Mas uma coisa também que é um desafio agora dentro da célula, assim, é justamente atrair as pessoas, né, para a célula. Eu vejo que às vezes tem uma certa dificuldade, demanda um certo tempo para isso acontecer, mas a gente, tipo assim, utiliza algumas estratégias para fazer isso mesmo. Paula, de quais fontes que você bebia para superar esses desafios, para buscar novos conhecimentos? Então, assim, eu tentava utilizar de várias estratégias, assim, mas uma coisa que eu fazia muito era conversar com outros líderes. Eu sempre tentei buscar em pessoas que são boas nas outras coisas o que falta em mim. Então, assim, eu vejo que alguém é muito bom discipulando, eu vou conversar com essa pessoa para saber o que ela faz para discipular. Então, assim, eu acho que a gente aprender do outro é algo muito válido e que a gente deve explorar mais. De vez em quando a gente às vezes esquece disso, a gente deixa um pouquinho de lado, mas eu acho isso muito importante. Mas também estava lendo muitos livros, assim, tinha aquele 8 Hábitos do Líder Eficaz. Então, eu tentei utilizar todas essas estratégias que a igreja mesmo fornece para a gente, participar dos cursos que tem na igreja, tudo que a igreja disponibilizava, eu tentava utilizar. A gente sabe que existem, de fato, várias estratégias, né? Existem várias formas diferentes para você chamar pessoas, para convidar, para fazer com que a célula vá crescendo em números realmente.
E uma dessas estratégias são células especiais, são reuniões de células com alguma temática ou com algum propósito específico ali, né? Tem um dia do amigo, tem um evento evangelístico, sempre tem alguma coisa para ser, vou usar um termo aqui, não sei se seria o melhor, mas para ser um chamariz ali para que mais pessoas possam participar e conhecer. E entrando então nesse tópico, por que organizar uma reunião especial como uma estratégia para chamar pessoas? O que acontece? Às vezes as pessoas elas têm uma ideia errada do que é célula, do que é igreja, e elas têm uma certa resistência em relação a isso. Então, eu acho que quando a gente faz uma coisa que quebra todas essas expectativas que as pessoas têm em relação à igreja, né? Porque a célula é a igreja também, né? Sim, sim. Então, assim, eu acho que isso, de certa forma, faz elas mudarem um pouco de ideia e se abrirem a essa oportunidade, né? De conhecer a célula, de poder saber o que realmente está acontecendo ali. Então, acho que é uma forma de mudar a forma de pensar das pessoas em relação à célula. Então, e além disso também, eu acho que uma grande forma de atrair as pessoas é pelo estômago também, pela questão. Então as pessoas elas falam, nossa, um lanche especial, nossa, vou lá, né? Assim, de todo for ruim, pelo menos eu comi algo Pelo legal, menos a comida foi boa. a comida foi boa. Então isso eu acho que atrai muitas pessoas. Comida, Isso, essas coisas isso me também eu acho que atraiu para a atrai. célula. Verdade. Já tive vários relatos de pessoas assim. E como então organizar uma reunião dessa, ou reuniões diferentes, temáticas especiais? Como que você planeja isso? O que você pensa? Como é que funciona? A gente gosta lá na célula muito de fazer esses eventos, né? E a gente gosta sempre de colocar uma temática, ou um lanche diferente. E aí a gente sempre faz essa decisão em grupo, porque não sou só eu que tenho ideias, né? Aham. Todo mundo da célula tem ideia, então assim, a gente joga assim, gente, quais ideias vocês têm para o próximo dia do amigo ou para o próximo evento? Aí a galera vai soltando, eu acho que a gente podia fazer batata recheada, eu acho que a gente podia fazer uma noite de massas, não sei. Aí todo mundo vai soltando as ideias. Uhum. Então, meio que brainstorming, assim. A gente deixa todo mundo falar o que acha legal. E aí, com base nas ideias, a gente às vezes veta uma ou outra, porque a gente vê que realmente não vai dar certo. Ou a gente fala assim, vamos deixar pra uma próxima essa. E aí a gente pega aquelas mais legais, que realmente vão ser mais, assim, aplicáveis. E aí a gente vota. A gente deixa a galera votar. A gente sempre gosta de envolver muito a célula nessas decisões, porque quando as pessoas elas fazem parte dessa tomada de decisão, quando elas participam dando ideias, elas compram muito mais a causa, né? Sem dúvida, sim. Se eu dei a ideia da batata recheada, nossa, eu vou fazer o melhor que eu puder para que essa ideia, tipo assim, seja Aham. sucesso. Então a gente tenta envolver muito a célula nessas tomadas de decisão. E esse envolvimento acontece em uma reunião de célula mesmo, ou normalmente acontece fora de uma reunião de célula? Vocês encontram para poder discutir o dia do amigo, por exemplo, ou uma reunião especial? Isso acontece de diversas formas, na verdade. A gente, às vezes, fala assim: olha, gente, daqui 3 semanas vai ser dia do amigo. Isso na célula, né? A gente fala: daqui 3 semanas é dia do amigo. Ai, vão pensando já em ideias pra gente depois decidir que é o que vai ser. Depois a gente relembra a galera no WhatsApp, porque a gente tem um grupo do WhatsApp, né, da célula. Então a gente vai relembrando, as pessoas vão jogando ideias lá também. E isso também, a gente costuma fazer uma reunião de planejamento mensal com a nossa célula, com o núcleo da célula. Então a gente tem uma reunião que a gente já chega nessa reunião relembrando que vai ter dia do amigo, e a gente já chega para a célula na outra reunião, pós-reunião de planejamento, a gente já chega falando, olha, gente, está aproximando o dia do amigo, então a gente já teve umas ideias aqui, e a gente queria ouvir as ideias de vocês também. E aí a gente vai lembrando durante a semana, Quem que você está durante chamando de núcleo da célula? principalmente os líderes e líderes em treinamento. Mas às Aham, vezes a gente tem um membro que é bem forte e a gente também chama ele para participar. entendi. Uhum. Ô Paula, e qual que é a frequência dessas reuniões especiais? Ela acontece sempre quando a igreja orienta ou mesmo quando a IBC não orienta, não está no planejamento da IBC, vocês fazem esse tipo de reunião? Sempre quando tem uma data planejada pela IBC, a gente sempre respeita essa data, a gente entende que é importante que a gente esteja caminhando junto com toda a igreja. Então, essas com certeza sempre acontecem. Mas além disso, às vezes a gente vê, gente, a gente podia fazer um dia do amigo porque tem muito tempo que não tem. Aí às vezes a gente faz o dia do amigo na célula. Uhum. Mas fora isso, a gente também faz vários eventos
extracélula. A gente não faz só eventos na reunião de célula. Uhum. Então, assim, a nossa célula, por exemplo, tem 3 grandes eventos anuais. A gente faz um evento em março, que é o MasterChef, e aí a gente divide em equipes, é muito divertido, as pessoas amam esse evento. É um evento anual, esse ano foi o terceiro já, e meu time ganhou, inclusive, assim. Não, o negócio tá tendo edições, então é sério mesmo. Não, é bem estruturado, assim, a gente tem até um checklist para os jurados, tem jurados, assim, tem jurado, Que Que chique. isso. tem fotógrafo, Muito apresentador. legal. É bem legal, assim, a gente faz um negócio, assim, muito estruturado mesmo. Aí agora em julho tem o Arraiá, também é muito legal, a gente faz várias brincadeiras, dança de roda, é muito divertido. Uhum. E no final do ano a gente faz o Dia da Família. E esse Dia da Família, a gente envolve as famílias dos membros da célula. Por exemplo, nos pais, irmãos. E é muito legal porque a gente utiliza desses eventos para aproximar as pessoas que já estão na célula, mas a gente utiliza também para chamar pessoas que ainda não conhecem. Tanto que no Dia da Família, alguns pais que foram participar do Dia da Família foram encaminhados para células de adultos, assim, de pessoas mais velhas. Uhum. Então, assim, é muito legal que a gente utiliza desses eventos de fora também para aproximar as pessoas e atrair novas. E aí a gente se encontra muito durante as férias, faz coisas assim, vamos hoje para Pampulhas, andar de bike, vamos tomar um açaí, sei lá, a Uhum. gente sempre aproveita de todas as oportunidades que a gente tem. Já teve crise na sua célula de pessoas que deram ideias e a ideia foi rechaçada? Ou, o pessoal não teve o envolvimento necessário e aí deu alguma coisa fora do esperado? Já teve crises, na organização desses eventos? Já, já, com certeza. Porque, assim, tem algumas ideias realmente que a gente não tem como a gente colocar em prática. Porque, assim, a gente, às vezes, não tem condições financeiras até para bancar a ideia é muito legal, mas a gente não tem como bancar a ideia. Uhum. Ou, às vezes, dá muito trabalho. Por exemplo, eu tô, multiplicando agora uma célula que é 23 horas. E aí, o que acontece? Teve uma vez que a ideia foi fazer caldo, mas ninguém tinha tempo pra fazer caldo, porque a galera tinha que sair da E ir faculdade ou do direto pra trabalho célula, né? e direto para a célula, então não tinha como fazer. Então, assim, acontecem essas coisas e a gente tem que explicar com muito carinho para a pessoa que deu a ideia, porque às vezes a ideia é muito legal, sabe, mas não tem condições. E aí a gente tem que explicar, falar: "Nossa, muito obrigada pela sua ideia, foi muito legal mesmo, talvez em uma outra oportunidade, mas dessa vez realmente não dá". Ou a gente pergunta: você consegue ver um jeito pra gente resolver isso?". Se a pessoa conseguir dar uma sugestão para resolver o problema que a gente encontrou, aí a gente: "Não, ótimo, então podemos fazer sim". Mas a gente tenta mostrar para ela que realmente não dá, e deixa ela dar, tipo assim, algumas sugestões de pra resolver, mas se ela não conseguir também, aí ela mesma fala: realmente não dá, então vamos deixar para uma próxima". Entendi. E aí, isso que a gente tenta fazer, contornar essa situação. Mas já aconteceu de, algumas pessoas mesmo assim ficarem muito chateadas: "Nossa, não me ouviram", e tudo mais. E aí a gente tenta tratar isso depois com carinho e com amor. E aí, depois de decidido o que vocês vão fazer nessa reunião especial, como você e como vocês, né, fazem para poder envolver os outros participantes da célula? Então, o núcleo ele se reuniu, conversaram, decidiram o que ia ser feito. Como que vocês passam isso adiante para poder todo mundo estar envolvido mesmo e convidar e tá ativo ali? Na verdade, na reunião de núcleo, a gente meio que dá um pontapé inicial só pra, tipo assim, a gente tem que fazer um dia do amigo e a gente já levanta algumas ideias pra levar pra galera. Mas a decisão do que vai ser feito mesmo é junto com todo mundo. A gente fala na reunião de célula, a gente manda no WhatsApp e aí a gente decide o tema em conjunto. Raramente, às vezes, a gente decide o tema entre o núcleo. Às vezes é porque tá com pouco tempo, coisas Uhum. assim. Aí a gente decide sozinho, mas na maioria das vezes é com toda a célula. E aí, depois a gente decidir qual que vai ser o tema, junto com a célula, fala assim: então, gente, a gente tem que fazer decoração, a gente tem que fazer. Tem alguém responsável pelo louvor, pela dinâmica. E a gente vai falando todas as coisas que tem que ser levantadas, tipo convite, etc. A gente também faz um convite legal. Então, assim, a gente fala assim: quem quer ficar com cada coisa? Porque às vezes tem alguém que se interessa mais
por uma parte que é bom em uma coisa e tudo mais, e a gente dá essa liberdade pra pessoa se colocar, responsável por alguma dessas tarefas. Aí quem não coloca em nada, a gente chega e pergunta: "Ah, fulano, você pode ficar com isso? Ah, fulano de tal, você pode ficar com aquilo outro?". E aí acaba que todo mundo tá responsável por alguma coisa. A gente sempre tenta fazer isso, colocar todo mundo responsável com pelo menos uma coisa. Mesmo que seja receber as pessoas na célula. Você é o responsável por ser a pessoa que vai abrir a porta e receber as pessoas. Então a gente sempre tenta colocar todo mundo responsável com pelo menos uma A tarefa. gente sabe que, mesmo com bem organizado, né, bem planejado, é algo que dá trabalho. Com qual, prazo de antecedência vocês normalmente começam a planejar essas reuniões? Então, a gente costuma um dia do amigo, assim, a gente costuma planejar com 2 a 3 semanas de antecedência. Então a gente tem sempre uma reunião, igual eu falei, de planejamento mensal. Às vezes ela não acontece, mas assim, a gente sempre nessas reuniões de planejamento mensais, a gente lembra qual que vai ser já o próximo dia do amigo, pra gente já se programar. Então a gente Uhum. já aproveita aquele tempo e já começa a divulgar pra galera, com esse tempo de antecedência. Os preparativos mesmo da reunião, eles costumam ser feitos na semana, no anterior. Então, assim, tem 2 pessoas responsáveis pela decoração, elas vão discutindo, vão elaborando, mas essa discussão do que vai ser, de chamar as pessoas, a gente faz antes. Até porque, às vezes, a gente gosta de fazer também, um período de jejum e oração pelo Dia do Amigo. Então a gente tem o Dia do Amigo, por exemplo, no dia 14. Aí Uhum. lá no dia 1º a gente fala assim: "Olha, gente, vai ter Dia do Amigo, quais são as ideias?". E a gente tá querendo fazer uma escala de jejum e oração. Aí a gente faz essa escala de jejum e oração nessa semana, 2 semanas antes, mais ou menos, pra na semana do Dia do Amigo a gente convidar. A gente sabe que tem pessoas que têm facilidade de chamar, né, outras nem tanto. Tem alguma coisa que vocês como célula fazem para facilitar isso, para que mais pessoas, sejam presentes? Olha o que acontece, a gente, tipo assim, incentiva as pessoas a convidar já normalmente. Mas no Dia Uhum. do Amigo tem uma coisa que a gente costuma fazer, que é assim, uma listinha das pessoas que você vai convidar. Então assim, por exemplo, eu vou convidar o João, Maria e o José. E Aham. aí o fulano vai convidar a Ana lá. E aí eu falo assim: "Ah, então tá", cada um coloca uns 3 nomes, e aí eu vou orar pelos amigos do fulano, Aham. e ele vai orar pelos meus. Sim. Então assim, de certa forma, isso já incentiva a pessoa a colocar nomes ali. Quando você coloca o nome, você já está pensando numa pessoa específica, né, então você percebe que de fato tem pessoas, assim, que você pode convidar ou que você poderia convidar, né. Sim, às vezes ela fala assim: "Ah, mas eu não tenho ninguém pra colocar na lista". Aí a gente fala assim: "Então faz o seguinte, abre seu Facebook, olha a Uhum. sua lista de Aham. amigos, vai passando aí, com certeza tem alguém que você pode chamar". É, Porque sempre tem. o que acontece é que as pessoas falam assim: "Ah, mas fulano não vai aceitar meu convite". Aí a gente fala assim: "Não, mas sua tarefa não é convencê-la de vir, sua tarefa é Uhum. convidá-la, quem vai convencer vai ser Deus, não vai ser você". Então Sim, assim, sim. a sua tarefa é só convidar. E a gente vai tentando, de certa forma, incentivar através dessas coisas. Isso é um exemplo, mas não quer dizer que sempre a gente faz isso, mas de vez em quando a gente faz. Paula, a gente percebe que essas reuniões, Dia do Amigo, reuniões temáticas, sempre atraem mais pessoas. Então, pelo próprio Celaim, a gente consegue perceber que existe, né, um número de visitantes maior nessas reuniões. A minha pergunta é: a sua percepção é essa também? Nas reuniões que vocês fazem especiais, de fato, vão mais visitantes, mais convidados? E se esses visitantes dessas células, dessas reuniões especiais, permanecem, ou pelo menos têm uma tendência maior de permanecer na célula do que aquelas que têm a primeira visita numa reunião tradicional? Como é que é a sua percepção com relação a isso? Realmente, assim, os dias do amigo são os mais atrativos, né, justamente por todas as coisas que a gente já falou. E assim, tem diversos tipos de pessoas, tem algumas que ficam, que permanecem, e tem outras que não, que falam: "Ah, não, isso não tem nada a ver comigo". E mesmo assim a gente tenta conversar com elas depois, a gente sempre tem esse contato com as pessoas pós dia do amigo, porque a gente quer mostrar pra elas que a gente se interessa por elas, né, então a gente tenta sempre ao máximo, mas mesmo assim algumas ainda não permanecem. Agora, Uhum. se ficam mais durante as reuniões normais ou dias dos amigos, também é muito variável. Eu acho que o que atrai mesmo as pessoas é essa diferença que a gente disse em relação aos demais grupos que existem em relação a outras coisas, porque Uhum. na célula as pessoas se sentem acolhidas, amadas. Se elas forem acolhidas, amadas
numa reunião de Dia do Amigo ou numa outra reunião, elas vão Uhum. voltar, independente de qual reunião foi. Sim. Eu acho que o fundamental é isso, esse cuidado. Por exemplo, num Dia do Amigo, o que acontece às vezes é que vai muita gente. Como vai muita gente, às vezes você não dá tanta atenção pra todas as Sim, pessoas, sim. porque vão Aham. muitas. Então, assim, acaba que por você não dar mais atenção, talvez elas se sintam menos acolhidas do que numa reunião comum em que vão menos pessoas e você vai dar mais atenção. Isso pode acontecer Uhum. também. Então, assim, tem que saber equilibrar justamente, eu acho que esse ponto. Ok, foram muitas pessoas, mas então coloque diversas pessoas para cuidarem dessas pessoas também. Porque senão elas não vão sentir essa diferença e não vão voltar. Paula, e durante a reunião do Dia do Amigo, ela é diferente de uma reunião tradicional, né? Como que vocês preparam essa lição, louvor, o momento de lanche, de confraternização? Como que é a dinâmica na prática de uma reunião do Dia do Amigo, por exemplo? Olha, primeiramente, a gente gosta de fazer um ambiente bem, assim, especial, né, então a gente faz uma decoração diferente, a gente faz algo bem temático, igual teve um dia que foi o dia, do pastel e caldo de cana. Aí a Podia ter gente ido nesse, hein? fez como se fosse uma oi? Podia ter ido nesse. Nossa, foi muito bom. Pastel fresquinho na hora, assim, ó. Então, assim, acaba que a gente criou um clima de pastelaria na célula. Então, tinha uma pessoa fritando lá, tinha uma bancadinha, aí tinha umas mesinhas, nas mesinhas tinha um cardápio pra pessoa escolher qual pastel que ela queria. E nisso já as pessoas já chegam e falam: "Nossa, que diferente", Uhum, sabe. uhum. Porque, primeiro, eu nem tô pagando pra estar ali, Sim, sim. tipo, Aham. é de graça. Algo as pessoas estão fazendo isso de graça pra mim. Nossa, que diferente, né. Então elas já chegam sendo surpreendidas pela decoração, pelo ambiente diferente. E aí a gente deixa nos dias das reuniões do amigo, o tempo para conversar, para bater papo, um tempo maior. Esse tempo do lanche a gente deixa um tempo maior. Uhum. Porque como as pessoas não se conhecem, elas precisam de um tempo maior para se conhecerem, pelo menos um pouquinho. Então a gente estende um pouquinho esse tempo do lanche, e aí o pessoal vai comendo e através do lanche ele também vai batendo papo, se conhecendo. E depois disso a gente faz uma dinâmica para envolver a galera toda. A gente sempre faz dinâmica na célula, mas essas dinâmicas do Dia da Amiga, elas são bem interativas, assim, pra galera se conhecer mesmo, poder falar um pouco. E aí a gente faz essa dinâmica. Depois da dinâmica, faz um louvor. O louvor do Dia do Amigo, a gente costuma colocar umas músicas bem conhecidas ou bem fáceis de entender mesmo, Uhum. porque assim, tem muitos não crentes ali. Uhum. Não que não existam não crentes nas outras reuniões, Claro. né, Uhum. mas naquele dia tem mais. Então a gente costuma colocar umas músicas com uma letra bem fácil, que não seja muito repetitiva, porque isso também quando a gente coloca uma música muito repetitiva, isso pode fazer com que as pessoas fiquem entediadas. E aí, assim, além do louvor, da dinâmica, etc., tem o momento da palavra. E no dia do amigo, o que que a gente faz? Normalmente, na hora da palavra, em dias normais, como a nossa célula é par, a gente separa, as meninas ficam juntas, os meninos juntos, porque dá mais liberdade para cada um falar, né, entre si, mas no dia do amigo, especificamente, a gente costuma deixar todo mundo junto. Porque às vezes tem um menino que chamou uma menina, e eu chamei um menino, e aí eles estão naquele ambiente que eles não conhecem praticamente ninguém, Uhum. então eles ficam mais confortáveis quando a gente tá todo mundo junto. E como a palavra é mais curtinha também, a gente deixa esse momento todo mundo junto. E é basicamente isso. E aí no final a gente tem um tempinho ainda de voltar para o pessoal lanchar, sobrou lanche, vamos lá terminar de comer aqui. E para dar aquele tempo de despedir também, pegar as informações, a gente passa um papelzinho, que inclusive a igreja tem, né, no site da igreja acho que tem, falando assim: "Ah, seu nome, seu telefone, um e-mail, pedido de oração", porque naquilo ali a gente pega todos os dados justamente para preencher o celular. Então a gente aproveita esse finalzinho para passar esse cartãozinho, dar uma lembrancinha, um chocolate, alguma coisa assim, e anotar os pedidos de oração da pessoa. Ela anota se ela quiser, e a gente usa isso inclusive para puxar um papo depois, pós-célula. Paula, a gente sabe que essa atenção que é dada a cada detalhe de uma reunião especial leva em muito o trabalho de um líder, do líder de treinamento, daquelas pessoas ali mais comprometidas com a célula. Na sua avaliação, todo esse trabalho, esse esforço extra, vale a pena? Nossa, assim, com certeza vale demais, porque
É engraçado, a gente gasta um tempo ali e a gente faz isso principalmente para os não crentes, né, para os visitantes. Mas a gente se diverte muito no processo também. Aham. Isso é o mais legal, tipo, a galera que tá fazendo as coisas fala assim: "Nossa, pensei numa ideia super legal aqui pra gente fazer". E gasta um tempo, demanda um esforço? Demanda, mas o processo também é muito divertido, sabe. E até o processo aproxima a galera, o pessoal Aham. se diverte demais durante o dia do amigo, então todo esforço é recompensado, principalmente porque também a gente vê pessoas sendo alcançadas, né. Então, assim, uma vida que é alcançada ali, já valeu, assim, todo o esforço que a gente vai fazer ainda. Então, isso é muito legal, a gente vê pessoas com as vidas sendo transformadas, né. Isso fortalece também o relacionamento de maneira geral, Com tanto certeza. entre as pessoas da célula, quanto eu e a pessoa que eu convidei, por exemplo. Porque amanhã ou depois, mesmo que esse meu amigo ele não se torne um participante da célula, quando ele estiver passando por um momento difícil da vida dele, sem sombra de dúvidas ele vai lembrar: "Poxa, o Alex, pô, o Fabrício, a Paula uma vez me convidou para ir numa célula. Poxa, será que ele ainda está em uma célula?" E aí você se torna ali uma referência, né, um farol para a vida daquelas pessoas que você está se relacionando. Sem sombra de dúvida. Tem um amigo meu, inclusive, que acontece, a gente não se falava há anos, e eu vi que ele estava passando por umas dificuldades, assim, eu vi algo no Facebook, e aí eu falei assim: "Nossa, vou chamar ele pra célula". Gente, ele foi pra célula e aquilo aprofundou o nosso relacionamento, tinha anos que a gente não falava. E aí ele foi à célula, assim, e ele morava super longe, ele pegou metrô, pegou carona depois comigo, e aí a gente foi muito divertido, foi muito legal, foi justamente, acho que no dia do pastel. Aí ele foi muito legal, assim, e isso aprofundou o nosso relacionamento. Hoje eu converso muito mais com ele. Ele não voltou mais à célula, ele voltou mais uma vez só, mas por causa de distância, mas agora ele tá em uma outra igreja, inclusive. Isso foi muito bom pra aproximar a gente Uhum. também, igual você falou, Alex. Realmente, isso acontece muito. Muito bom, muito bom. Caminhando para o encerramento aqui, então, tem alguma dica final que você deixa para os líderes de célula, Paula? Algum incentivo aí para que eles trabalhem mais para essas reuniões? Então, igual eu acho que envolve muito do que a gente já falou, né, porque, assim, a recompensa que a gente tem, mediante esse esforço todo, é muito maior do que qualquer esforço que a gente teve. Então, assim, uma coisa que eu falo, que eu até estava comentando, assim, com o pessoal, que acontece, às vezes a gente fala assim: "Nossa, mas por onde que eu vou começar? A galera nem tá muito animada, eu não tenho muita criatividade, eu não sei, tipo, o que que eu vou fazer, qual evento que eu vou fazer". A gente tem que usar as armas que a gente tem, aquilo que a gente tem ali na hora. Então, eu Uhum. acho que toda grande coisa teve um pequeno início, né, não tem como a gente começar fazendo um evento gigantesco, que todo mundo tá super animado, tudo mais. Pode ser que aconteça? Pode, mas normalmente isso vai começar com pequenas coisas. Então, assim, vamos fazer um dia hoje com um lanche mais caprichado, e aí você vai incentivando as pessoas e elas vão começando a tomar gosto por aquilo, e de repente você tá fazendo eventos enormes, que todo mundo tá super afim de fazer e participar. Então, assim, não é porque Uhum. tem outra pessoa que faz eventos enormes e você que não faz nenhum, que você vai falar assim: "Nossa, nunca vou conseguir fazer igual aquela pessoa". Não é assim que funciona, gente. Eu comecei com pequenas coisinhas também, eu não comecei fazendo o Uhum. MasterChef, comecei fazendo arraiá, eu comecei com um cachorro-quente na selva, tipo, hoje é dia do cachorro-quente. E as pessoas, elas vão vendo o quão é legal aquilo, e como é legal participar, e assim, nunca se esquecer mesmo de envolver as pessoas nisso, porque quando você sente que você é importante, que você faz parte, você dá muito mais valor àquilo. Então, quando você delega uma responsabilidade para alguém, fala assim: "Olha, tá com você isso aí, eu sei que você vai ser super capaz de fazer isso da melhor maneira", aquela pessoa vai se sentir parte, vai se sentir importante, e ela vai fazer aquilo com muito mais excelência. Então, assim, não desistam antes de começarem. Comecem, assim, pelas pequenas coisas, porque com certeza daqui a pouco vocês vão colher enormes frutos. Amém. Paula, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por compartilhar com a gente a sua experiência e como líder de célula e tudo isso que você tem feito. Pessoal, então é isso, um abraço e até o próximo episódio.